O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário e aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, nós iniciamos mais uma quaresma. É um momento particularmente especial, é um momento privilegiado para que nós possamos meditar sobre a nossa vivência de cristãos. Nós iniciamos a quaresma com a quarta-feira de cinzas e com aquele rito de humildade de receber na cabeça ou então numa cruz marcada na testa as cinzas que desde o Antigo Testamento aparecem como um sinal externo de humilhação. Quando alguém se dava conta de ter pecado, quando alguém queria se colocar na presença de Deus com humildade, se vestia de saco e se cobria de cinzas. Esse gesto de receber as cinzas, ele nos lembra que nós somos pó e que ao pó voltaremos. É uma maneira de nos reconhecermos pequenos diante de Deus. E não tem outra maneira de crescer senão reconhecendo-se pequenos. Porque quando alguém se acha grande, quando alguém se julga o tal, ele acha que não tem nada mais o que aprender. Então, por não ter o que aprender, ele não precisa de mestre. Não precisando de mestre, ele dispensa nosso Senhor Jesus Cristo, porque acha que sabe tudo. E nós estamos vivendo uma época em que muita gente sabe de tudo, né? Se julga saber tudo. E essa falta de humildade impede que o crescimento espiritual aconteça. Colocando-nos hoje aqui diante da primeira leitura do livro de Isaías e desse pequeno trecho do Evangelho de Mateus, nós temos a ocasião de meditarmos sobre o jejum. O que é jejuar? Jejuar significa abster-se de alimentos para poder sentir fome, não para cair por aí de fraqueza, mas para poder sentir o quanto o nosso corpo é frágil, o quanto o alimento é importante e a falta dele realmente dá um incômodo na pessoa. Portanto, jejuar, queridos irmãos e irmãs, significa fazer uma prática que nos custa. Aí hoje em dia tem gente que diz assim, não, mas eu vou fazer um jejum disso, eu vou fazer um jejum daquilo, né? O principal jejum é de alimentos mesmo, a pessoa privar-se daquela quantidade de alimentos que costuma comer todos os dias. E
quem é privado, quem é dispensado do jejum? As crianças e os idosos, né? Devido à fragilidade dessas duas etapas da vida, as crianças e os idosos, são dispensados do jejum. Mas tem sempre alguém que faz alguma penitência nesse período. E a penitência não é pelo gosto de sofrer, tem que ser bem interpretada. A penitência é uma forma de oração. E as pessoas não devem saber, como o Evangelho nos disse no início da Quaresma, ninguém deve saber que nós estamos nos penitenciando. Porque se nós fizermos com o intuito de aparecer para os outros, então, se o intuito era aparecer e os outros chegam a saber, então já cumprimos aquilo que a gente queria e já alcançamos o que desejávamos também. Enquanto que a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos orienta o quê? Que quando nós fizermos a nossa penitência, que ninguém saiba, que ninguém perceba. Não é nem para ficar mal-humorado, tem que disfarçar até o humor. Às vezes a pessoa, quando faz jejum, pela ausência do alimento, fica mal-humorado. Não deveria mostrar mau humor. E hoje, tanto a primeira leitura de Isaías quanto o Evangelho nos chamam a refletir sobre uma coisa fundamental, meus irmãos e minhas irmãs. A prática do jejum não deve ser algo somente exterior, mas deve refletir a fé que nós temos. Deve ser acompanhado de atitudes cristãs. Exemplo, dominar a língua. De repente a pessoa domina o estômago, mas não domina a língua. E a gente sabe que a fofoca não faz bem nem para o fofoqueiro e nem para o fofocado, para aquele que é fofocado, coitado, viu? A fofoca não presta para nada, é descarte, é lixo. E a gente tem que aprender a controlar esse pedaço de carne sem osso que a gente tem na boca. Não adianta só controlar o estômago, tem que aprender a controlar a língua também. Papa Francisco, que está viajando agora para Cuba, para a sua viagem que vai até o México, Papa Francisco não para de advertir a humanidade sobre o perigo da fofoca. Mas tem gente que insiste. E como é que eu posso ser discípulo de Jesus Cristo se eu vivo de difamar os outros, de falar mal dos outros, de colocar o outro na situação difícil, de querer ver o mal do outro, porque o fofoqueiro é um malvado. É um malvado, porque ele quer a todo momento lembrar da situação da outra pessoa, que é para poder esconder as suas. O fofoqueiro é ardiloso. Ele quer sempre estar lembrando do defeito do outro, para poder encobrir os seus. É por isso que várias vezes nosso Senhor Jesus Cristo manda mensagens bem claras, como aquela que ele diz: antes de tu tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. A mesma medida que tu usares para medir os outros, é com essa medida que tu será medido. Eu não sei o que é que a gente faz quando escuta a palavra de Deus, que parece que não é para a gente. Enquanto que cada um deveria tomar para si mas com muita humildade mesmo, e dizer: não, isso aqui é para mim. Antes que eu esteja querendo consertar o erro do outro, eu tenho que ver os meus erros, que também são grandes, e eu os conheço bem. Esse período de 40 dias, que agora já são só 38, esses 38 dias que nós temos até a celebração da Páscoa, precisam ser bem utilizados por nós. Nós precisamos rezar mais. A oração, o jejum e a caridade. Essas três coisas nos ajudarão a viver esse período da Quaresma. A campanha da fraternidade que
nós iniciamos na quarta-feira, nos chama sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Quem dera que toda a população católica e não católica tomasse consciência da importância de cuidar do nosso lugar, daquilo que é nosso. O que a gente vê é muito lixo espalhado pelas ruas, em todos os lugares. Nesse momento em que a gente está falando aqui, através da Rede Vida, que nós falamos para o Brasil inteiro e até alguns lugares do exterior, quem acompanha pela internet, como o ser humano perdeu a capacidade de cuidar do lugar onde mora. Se deixa lixo em todos os lugares. Para onde se vai passando, vai se deixando lixo. Uma falta de cuidado empurra o lixo de dentro de casa para a rua, da rua entra nos esgotos e entope tudo, e cedo ou tarde aquilo ali vem fora. E vem com enchentes, com situações bem complicadas, porque alguém foi omisso ao cuidar do meio ambiente. E não basta somente cobrar das autoridades. Nesses dias em que nós estamos acompanhando essa campanha que está sendo feita no Brasil inteiro contra o mosquito, transmissor das doenças, nós percebemos o quanto ainda tem gente que não está nem aí para nada. E eu penso que seja a falta de Deus que também faz isso. As pessoas estão falando, cuidado com acúmulo de água, caixa d'água destampada, piscina acumulando água, lugares com plantas dentro de água e tudo aquilo que é avisado, e mesmo assim, em alguns casos é preciso chamar a polícia para poder entrar, porque o fulano ou a fulana não deixa. Está prejudicando todo mundo. Falta de amor ao próximo. Queridos irmãos e irmãs, pensemos sobre todas essas coisas, porque alguém diz, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. A nossa vida é interligada. Não dá para viver a espiritualidade separada daquilo que é o nosso compromisso de cidadãos. A gente tem que cuidar da alma e cuidar do corpo, cuidar de nós e cuidar dos outros. Se todo fofoqueiro se comprometer em largar a fofoca e ajudar a humanidade, talvez a gente consiga combater um bocado de epidemia por aí. Procuremos, queridos irmãos e irmãs, viver esse dia de jejum, de oração e de reflexão, tentando tirar os maus costumes. Tudo que é vício na vida da gente pode ser vencido. Basta muita força de vontade e fé em Deus. Se a fofoca virou um vício, está na hora de exterminá-la da nossa vida. E viver o jejum e a penitência como um sinal de uma transformação interior. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.